Olha só, pessoal, o integrante da Galoucura, Yuri Ramon Pereira de Oliveira, acusado de matar o torcedor da Máfia Azul, Rodrigo Marlon Caetano Andrade, foi condenado a quase 50 anos de prisão. O crime aconteceu antes do clássico Atlético Cruzeiro em 2022, no bairro Boa Vista, na região leste de Belo Horizonte. O ouvinte mais atento vai lembrar desse caso noticiado. A gente falou muito aqui, inclusive, no Conversa de Redação. O condenado, William, que está foragido, não compareceu ao julgamento, mas enviou um vídeo confessando o crime. Bom, a gente está vendo uma punição em torno de uma questão da nossa sociedade que a gente fala há muito tempo aqui, e dá um certo, não sei se é alívio a palavra, mas talvez a gente fique com um sentimento de, parece que agora essas punições estão acontecendo em torno desses casos, porque antes era tratado muito como uma coisa diferente e tal, era futebol, e agora não, a mão pesou. Caía sempre na conta da torcida organizada e não do CPF do sujeito. Então, eu acho que é uma punição exemplar, eu acho que manda um recado para o baderneiro, aquele que quer ficar se digladiando no meio da rua, entenda, você não pode fazer isso. Você pode torcer para o teu time, você pode curtir a partida de futebol, mas não pode matar o outro no meio da rua ou ficar atacando pedra, destruindo ônibus, porque você será responsabilizado. Esse é o recado do Estado. Ô Rita, não caiu agora no CPF e a mão foi pesada da Justiça, mas a gente não pode esquecer que são envolvidos, além do CPF, duas torcidas organizadas que a gente fala muito aqui, a Galoucura e a Máfia Azul. Júnior, esse é o ponto, né? Então, existe uma responsabilidade também dos clubes de futebol. Eu sempre falei isso. Agora, as coisas estão aprimorando, né? O uso da tecnologia para identificação, para evitar o acesso aos espetáculos de bandidos, de gangues e o monitoramento da formação desses movimentos dentro de torcidas organizadas. Então, aí cabe muito um trabalho de inteligência dos clubes, com a polícia, com quem for, mas no sentido de fazer com que quem ama o futebol, quem ama o espetáculo, possa participar de um evento esportivo e não sair de casa sabendo ou sem saber se volta, dado o grau de violência que está sendo levado, aos estádios brasileiros, às ruas do país, em função ou em nome de um time que não tem nada a ver com o grau de selvageria e de bandidismo praticado por torcidas organizadas, que no fundo são verdadeiras gangues. Então é um combate sistemático, diário, a esse tipo de formação de grupos de violência. Então vamos aprimorar e que a justiça puna quem comete crimes, e são crimes bárbaros, matando um torcedor em nome de um time, isso não existe, é muito além disso. Marcelo, a morte aconteceu num confronto entre essas duas torcidas citadas, Galoucura e Máfia Azul. E agora o CPF foi punido. A gente pede há muito tempo isso aqui também, da punição da pessoa, que a pessoa não possa entrar no estádio, que ela seja punida quando acontecer uma briga, quando acontecer uma morte, que é um crime muito mais grave, sim, ir para a cadeia. Mas a gente também não pode, eu vou insistir com você, a gente não pode esquecer o nome dessas torcidas, porque parece que dá um sentimento de força a esses torcedores, e isso tudo que a gente está falando acaba acontecendo. Importante uma punição exemplar, Júnior, porque eu sinto que tem muito bandido que usa, o futebol como forma de extravasar ou até de algumas rixas locais, brigas de gangues locais para justificar alguns atos de violência. Então é muito importante que a justiça tenha esse tipo de punição exemplar e dura para que sirva de lição. Aquele torcedor, entre aspas aqui, bandido travestido de torcedor, que usa o futebol, uma coisa tão legal da sociedade brasileira, a paixão pelo futebol, para extravasar esse tipo de violência, precisa sim ter uma punição exemplar, porque isso está estragando o divertimento de milhões de pessoas. O clássico, Atlético Cruzeiro, sempre foi, desde criança sempre vi o clássico como um dia especial. E aí parece que cada vez mais foi se tornando mais violento, As brigas foram acontecendo ou no estádio, depois quando a polícia começou a cercar mais o estádio, começaram a acontecer nas estações de metrô, começaram a acontecer nos bairros, eles começavam a combinar essas brigas, e aí cria um problema para a sociedade inteira, para a cidade inteira, porque vira uma confusão no meio da cidade. Importante a gente falar, desculpa ser bem chato com esse tema, que esse torcedor foi morto baleado.
arma de fogo, mais uma vítima de uma arma de fogo num confronto de torcidas. Essa arma não podia estar com esse cidadão. Essa arma de fogo não deveria estar na mão desse cidadão e aí foi usada durante uma briga de torcidas organizadas, tem uma vítima fatal. Aproveitando que o Marcelo fez esse complemento, eu só queria dizer o seguinte, a gente está esquecendo que esse malandro está foragido. E esse cara tem que ser preso e responsabilizado. E aí a gente tem que mobilizar o Estado e cobrar. Esse malandro precisa ser preso, até para que ele possa responder. Porque não adianta dar 50 anos de cadeia para ele e ele ficar gravando o videozinho, mandando para julgamento. Ele precisa sentar lá dentro do sistema penitenciário. E é sentar mesmo, que não vai ter espaço para deitar, não, né? Ô, Júnior. Oi, Rita. Na hora que você fez a pergunta para o Marcelo, eu captei a sua essência e eu gostaria de fazer uma observação. Quando você fala, né, da questão do CPF e da força das torcidas, da Máfia Azul e da Galocura, a gente tem sim que punir o CPF para não deixar que esses CPFs tirem. Porque essas torcidas, por exemplo, eu sou atleticana, né, muito atleticana, completamente atleticana. Então você tem os hinos da Galocura, você tem os cantos da Galocura, que são ritos. E aquilo traz força, traz uma espécie de fidelização, de identidade. Então, nós não podemos deixar que um criminoso extermine a identidade de uma torcida com o seu time, porque torcer é muito bonito. Então, essa força que as torcidas, que a Máfia Azul, que a Galocura, elas passam para o time e para nós, na hora que a gente está lá na arena, cantando, é tudo muito bonito. Então, nós temos, sim, que punir o CPF e preservar essa magia da torcida.